Senhor. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Este Deus que nós servimos, irmão, é um Deus de surpresa, né? É um Deus que Ele nos surpreende a todo instante. É um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida de nós. É um Deus que, no momento talvez você pense que nada vai acontecer, é no momento que acontece, né? Eu quero convidar os irmãos para ler na palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 1, o versículo 26 e o 27. Lucas 1, 26 e 27. Aleluia. Aonde a palavra de Deus diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Os irmãos podem se sentar. Então, irmão, como nós aprendemos ontem na palavra do Senhor, né? Nós podemos ver que como foi maravilhoso aquele estudo de ontem, onde nós podemos aprender, né, sobre o Natal, sobre várias coisas que muitas das vezes pessoas praticam por não conhecer a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos instrui e nos ensina. Então os irmãos podem observar que uma igreja bem ensinada, ela é uma igreja próspera, tanto material como espiritual. É uma igreja firme. É uma igreja que é edificada na rocha que é Jesus Cristo. É uma igreja que ela tem base, né? Ela tem estrutura, ela tem coluna para suportar o peso das lutas e das provações que virá sobre nós. Mas uma igreja, quando ela não é ensinada, é uma igreja que só louva, e quando tem mensagem é 10, 20 minutos, e ainda pede alguns minutos para o pregador, para poder fazer o término, né, do culto. É verdade. Mas a palavra de Deus, irmão, é ela que nos ensina, ela que nos instrui, ela é para nós um espelho, como eu tenho dito. Ontem nós pudemos aprender aqui sobre tantas coisas que muitas pessoas fazem por não conhecer a palavra de Deus, né? E nem o poder de Deus, porque a palavra de Deus é reis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, quando nós deixamos de examinar a Escritura, nós estamos errando, né? Por não conhecer a palavra do Senhor. Como Jesus Cristo nasceu 25 de dezembro, se o anjo visitou Maria no 6º mês, né? Apesar que o nosso calendário é diferente do judaico. Mas eu quero dizer, irmãos, que tudo isso que nós vemos acontecer nessa época é só meio de ganhar dinheiro, é só meio de encarecer as coisas. É verdade. Muitas vezes você compra uma coisa antes do Natal com um preço muito baixo, e quando chega na época do Natal sobe 3, 4 vezes. Isso é qualquer coisa, porque é época de aproveitamento, é época de ganhar dinheiro. E se na realidade fosse Jesus nascido no dia 25, eu quero dizer para os irmãos que Jesus não estava tendo nenhuma participação, o aniversariante estaria só apenas sendo citado o seu dia, porque tudo que nós vimos hoje no Natal é ganância,
é aproveitamento. São pessoas que não têm dó de ninguém. Se você compra 1 quilo de carne antes do Natal, por 1.200 vai pagar nele 1.500, 1.600, agora 2.000. Por que isso? Porque sabe que o povo compra. Sabe que o povo quer comemorar. Mas o que eu quero dizer, irmão, é que Jesus, ele não veio para essa forma, dessa maneira, dessa comemoração. Jesus veio o mundo trazer salvação, libertação. Aqueles que estavam sentados à beira da sombra da morte, não tinha esperança, não tinha paz, não tinha alegria. Ele veio trazer salvação. Aleluia. Ele veio tirar o homem das drogas. Ele veio dar saúde, ele veio dar paz, ele veio dar alegria. E os irmãos podem observar que naquela época, aquelas jovens que eram virgens, muitas esperavam ser a mãe do Salvador. Aguardava esse momento, mesmo que ela não tinha certeza que era ela. Mas as bênçãos do Senhor, irmão, não é para aquele que quer, é para aquele que obedece. Às vezes a pessoa quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço da bênção para ser abençoado. Não estou falando pagar com dinheiro. Porque muitas das vezes a pessoa quer ser abençoado, mas não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a palavra de Deus, não quer ser fiel a Deus, mas quer ser abençoado, quer receber a bênção. E Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas, não precisa nós pronunciar. A Bíblia diz que antes de nós abrir a nossa boca, Deus já sabe o que nós necessitamos, o que nós estamos querendo, Ele já sabe. E Maria, aquela jovem, ela não sabia que ela ia ser a mãe do Salvador. Ela estava noiva com um jovem por nome José, descendente de Davi. E aquele jovem estava noivo com Maria. Então, queridos e amados irmãos, naquela época, quando acontecia algo de uma jovem se perder, a sua virgindade, era um escândalo terrível. E era apedrejada e morta. Era a lei daquela época para quem pecava contra Deus. Agora imagina a situação, né, que passou Maria, mas diante da sociedade, porque ela sabia. Porque a Bíblia diz que o anjo Gabriel veio visitar ela e disse que ela estaria grávida do Espírito Santo, que a sombra do Altíssimo viria sobre ela e ela ficaria grávida. Então Maria, naquele momento, ela não esperava que ia ser a mãe, a escolhida, a bem-aventurada para ser a mãe do Salvador. Sabe por que isso? Conforme nós ouvimos no domingo passado a mensagem que o nosso Deus é o Deus de surpresa, é o Deus que nos surpreende. É verdade. Muitas das vezes você está passando por um problema difícil, que você acha que não tem solução, que você acha que não tem jeito. Ele chega e nos surpreende. Ele chega e nos abençoa. Ele chega e nos dá vitória. É verdade. Quantas pessoas, irmão, que tinha causa difícil, até na justiça, que o homem não poderia resolver, teve um encontro com Jesus e a vitória veio sobre ele, os seus problemas foi solucionado. Isso quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós pagamos o preço. Então Maria era uma jovem fiel a Deus, José era um jovem fiel a Deus. E naquele momento que ela recebeu aquela notícia, ela ficou maravilhada.
ela ficou feliz. Mas no capítulo 1 também de Mateus, no verso 18 ao 26, a Bíblia diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, quer dizer, noiva com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e o não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe concederá, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Olha bem, irmão, o anjo avisou ela, que ela ia ser a mãe do Salvador. Mas como ela estava noiva com José, compromissada, não é como hoje, que os jovens de hoje em dia, muitos já ficam noivos e já acham que é dono, pode fazer tudo. Mas José e Maria não eram assim, eles eram fiel e temente a Deus, e não a conheceram enquanto eles não casaram. Mas que é isso? Como então essa jovem ficou grávida, como eu já citei, por Deus, pelo Espírito Santo? Ela era virgem, ela ainda não tinha conhecido o homem. Agora imagine, irmão, você noivo de uma jovem, e depois ela aparece grávida. Qual é a sua maneira, qual é a sua reação? A sua reação é de largar e ir embora. Fala: como é? Já me traiu, antes do casamento. Então isso aconteceu com José. Quando ele viu que Maria estava grávida, ele ficou preocupado. Falou: meu Deus, agora eu não devo nada e também vou ser apedrejado. Eu também estou sujeito à morte. O que eu vou fazer? Eu vou fugir. Isso ele não falou para ninguém, só em pensamento. Foi o que eu disse: o nosso Deus sabe antes que nós abrimos a nossa boca e pronunciamos qualquer palavra. E naquele momento que ele planejava fazer isso, em sonho, ele estava dormindo e Deus deu um sonho, mostrou para ele que tudo aquilo era da parte de Deus, era da vontade de Deus, era do agrado de Deus, e ela ia ter um filho, Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. É por isso que eu e você estamos aqui nesta manhã, por causa do nascimento deste maravilhoso Jesus Cristo. É verdade. Ele cresceu, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, tudo por minha causa e por sua causa. É por esse motivo que nós estamos aqui nesta manhã, adorando e exaltando este santo e poderoso nome, Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Glória a Deus. É aquele que nós temos que olhar somente para Ele.
Não podemos olhar para a esquerda e nem para a direita, mas somente para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Este Deus santo e maravilhoso. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. É por isso que nós estamos aqui, irmão, na casa do Senhor nesta manhã. Talvez nós poderíamos estar em outro lugar, em vários outros lugares, talvez que na nossa maneira de pensar mais importante, mas eu digo, nós escolhemos hoje o momento mais importante de estar aqui nesta manhã, para adorar e exaltar o nome daquele que tudo pode. O Deus que nos surpreende a todo instante. É o Deus que nos abençoa enquanto nós estamos dormindo. É um Deus que vela por aqueles que são fiel a Ele e a sua palavra. Porque muitas das vezes acontecem coisas na minha vida e na sua vida que você fica parado pensando: da onde apareceu isso? Da onde veio isso? Como aconteceu isso? Quem falou isso? Quem fala é o Espírito Santo de Deus nos corações, né? É Ele que trabalha, é Ele que age, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos instrui, nos ensina o caminho que devemos andar. E a palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Agora imagine, irmão, aquela situação daquele jovem, mas quando o Senhor falou com ele, ele obedeceu a voz do Senhor e fez tudo conforme o anjo falou com ele em sonho. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos feito tudo que o Espírito Santo tem falado comigo e com você? Será que nós temos dado ouvido à voz do Espírito Santo? Será que nós temos sido obedientes à voz do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, irmão, foi enviado do céu pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, para estar conosco aqui no lugar de Jesus Cristo. Ele representa Jesus Cristo aqui no nosso meio, nas nossas vidas. É verdade. É Ele que zela da igreja do Senhor. É Ele que toca nos nossos corações para vir para a casa de Deus. Porque muitas das vezes, irmão, você pensa: não, hoje eu não vou não. Não vou não. De repente você está aqui na igreja. Que é isso? É o Espírito Santo que te traz. É Ele que te conduz. É Ele que faz você sentir o desejo de estar na casa de Deus. Foi para isso que Jesus nasceu, para salvar esta humanidade perdida. E muitas das vezes, irmão, você vê muitas comemorações totalmente o contrário que estava com a ceia, né, ali em Corinto. Ali eles comiam, bebiam, embriagavam, e muitos estavam passando fome. E a mesma forma esse Natal que muitas das vezes as pessoas comemoram. Às vezes tem pessoa que passa o ano todo comendo arroz e feijão puro. Aí quando chega no Natal é só carne, só carne. Mas eu digo, irmão, Jesus ele tem que ser comemorado todos os dias. Aleluia. É todos os dias que nós temos que comemorar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Ele faz presente na minha vida e na sua vida todos os dias. E Ele nos prometeu que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui neste momento. Aleluia. E cada palavra, irmão, que tem sido pregada e ensinada aqui, está tudo anotado. Naquele dia ninguém vai ter desculpa. Naquele dia não tem para onde ninguém escapar. Porque Deus é zeloso. É um Deus de boas obras.
É um Deus que não é homem para que minta. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão tudo o que quiser e vos será feito. Se você tem clamado, se você tem buscado, se você tem chorado às madrugadas na presença do Senhor, aguarde o momento certo. Porque a palavra de Deus diz que para tudo tem o teu tempo determinado. Verdade. E Ele ainda diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela não passa. E Ele ainda diz no Salmo 23, que Ele é o nosso pastor e nada nos vai faltar, nada nos faltará. Podemos confiar e ser fiel nesse Deus santo e maravilhoso. Jesus nasceu, como eu já disse, né? Morreu por minha causa e por sua causa. Aqui nós podemos ver Mateus 27, o verso 21 e o 22. A Bíblia diz assim: e respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quereis vos que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilato: que farei então desse Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Imagine, irmão, Jesus veio para salvar a humanidade, mas foi rejeitado por aqueles que Ele veio para eles. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel rejeitou. E através da rejeição do povo de Israel, nós fomos alcançados com essa graça maravilhosa, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque naquela época, o profeta tinha que interceder pelo povo. Mas após a morte de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao céu. Qualquer um de nós podemos falar diretamente com Deus, e Ele pode nos ouvir através do Espírito Santo intercedendo por cada um de nós. Então, irmão, Jesus, Ele apanhou por minha causa, Ele sofreu por minha causa e por sua causa, Ele carregou uma pesada cruz sobre os seus ombros, Ele foi chicoteado, cuspido no seu rosto, Ele foi insultado, derramou o teu sangue ali por minha causa e por sua causa. Ele carregando aquela grande cruz, teve um momento de ele cair, de tanta fraqueza, de tanto sofrimento, mas Ele não desistiu por minha causa e por sua causa, porque Ele sabia que aquele sofrimento seria recompensado. Então, por isso, irmão, vale a pena sofrer por amor de Jesus, vale a pena pagar o preço por amor de Jesus, porque a palavra de Deus diz que um dia nós vamos ver a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve a Deus e aquele que não serve, e esse dia está muito próximo de chegar. É verdade. De nós ver a diferença daquele que faz a vontade de Deus e daquele que não faz. Porque hoje, às vezes, você não vê tanta diferença. O ímpio, às vezes, prospera até mais do que o crente. Muitas das vezes, o ímpio parece ser mais tranquilo do que o crente. Muitas das vezes, você olha, o ímpio, ele está aí fazendo tanta coisa, e aí você pensa: mas por que Deus deixa acontecer isso? É porque o dia dos ímpios está reservado. O dia daqueles que não obedecem a Deus está reservado no dia de juízo. E não escapará ninguém, irmão. Verdade. Agora você imagina o coração das pessoas como são as pessoas que não conhecem a Deus. Barrabás era um homem, um malfeitor, homicida.
vida. Era um homem que tinha matado, cometido algumas bagunças na cidade, e estava preso ali. Mas naquele dia da crucificação e da condenação de Jesus, ali Pilato perguntou ao povo quem que eles queriam que soltasse, Jesus o Cristo ou Barrabás. Ele disse: não, nós queremos Barrabás. Então trocou Jesus por um homem homicida, um malfeitor. E Jesus foi crucificado. Estava ali sofrendo na cruz, morrendo por minha causa e por sua causa. E será que nós damos valor no sofrimento de Jesus? Será que nós somos agradecidos a Deus pelo sofrimento de Jesus e por ter dado o seu Filho para morrer por nós? Será que nós damos valor nisso? A cada momento, irmão, que nós desobedecemos a palavra de Deus, que nós não queremos andar conforme a palavra de Deus, nós estamos crucificando Jesus Cristo novamente. É momento, irmão, de nós despertarmos, abrir os nossos olhos e ver que a volta de Jesus está muito próxima. Jesus, quando estava sendo crucificado, ali, muitas das vezes estava ali aquelas pessoas que ele abençoou, que ele curou. Muitos daqueles estavam ali zombando dele, criticando dele. Mas você não era Deus, você não era o Filho de Deus, desce da cruz, salva nós e a ti também. A Bíblia diz que estava ao lado de Jesus um malfeitor de um lado e do outro, e Jesus no meio. E naquela época, irmão, uma pessoa que era crucificado era morte terrível. Era morte como se fosse hoje, condenação, como tem nos Estados Unidos, né? É morte. Uma pessoa que cometia um pecado tão grande, um homicídio tão grande, era morto de cruz, como se fosse numa cadeira elétrica. E Jesus fez tudo isso por mim e por você. Ele, quando estava sendo crucificado ali, ele olhou para aquela multidão que zombava e criticava dele e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Será que nós, quando alguém zomba de nós, critica de nós, nos maltrata, nos pisa, será que nós olhamos para ele e dizemos: Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz? Ou nós pensamos outra maneira? Será que nós não pensamos em revidar da maneira que ele está fazendo conosco? Não devemos fazer como Jesus. Perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Não é fácil, mas nós precisamos fazer isso, porque nós temos que ser exemplo, porque Jesus, ele nos deu exemplo em tudo. Ele fez a diferença que nesse mundo nós também precisamos fazer a diferença nesse mundo corrompido. E ali ele foi crucificado, morreu por minha causa e por sua causa. Mas aqui, como foi cantado hoje, né, a ressurreição de Jesus. Aqui no livro de Mateus 28, 5 e 6 diz assim: mas o anjo respondendo disse: mulher, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e veio do lugar onde o Senhor jazia. Você pode chegar, irmão, lá no túmulo de Maomé, de Buda, de outros maiorais, de homem de nome do passado. Você pode chegar lá, olhar no seu túmulo, está dizendo que ele continua lá.
Mas se você chegar no túmulo de Jesus, diz, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. E a Bíblia diz que após a sua ressurreição, ele ainda continuou 40 dias com os seus discípulos, operando maravilha, prodígios e sinais. Ele continuou com o teu povo e continua com o teu povo até hoje. Então vale a pena, irmão, dar valor neste Jesus maravilhoso que sofreu por cada um de nós. Então aqui, como eu disse, irmão, aquelas mulheres chegou ali, Maria e outras demais, ali no túmulo de Jesus, para ali perfumar Jesus ali no túmulo. Mas quando chegaram ali, só viram o lugar e não viram Jesus. Então elas ficaram tristes, mesmo sabendo que Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Elas ficaram pensando, roubaram o corpo do Senhor. E muitas das vezes, irmão, acontece nas nossas vidas, coisa que nós pensamos da mesma forma, nós ficamos assim meio cocheando em dois pensamentos. Ali quando elas pensavam aquilo, do que estava acontecendo, preocupada, que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, apareceu o anjo e disse, não tenha medo. Aquilo que você está procurando, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Imagine, irmão, que alegria. Jesus, ele não precisou de fazer uma campanha de oração para Jesus ressuscitar, não. Ele ressuscitou com o seu próprio poder. E quando ele ressuscitou, ele também nos mostra que nós também vamos ressuscitar. Aquele mesmo que levantou Jesus ali do túmulo, irá também levantar a cada um que estiver no túmulo, que for temente e fiel a Deus naquele grande dia. Talvez muitas pessoas pensem assim, eu morri e acabou. Não vai ter mais problema. Vou ficar em paz. Mas eu digo, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus diz que aqueles que fizeram a vontade do Senhor irão ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que não fizeram a vontade do Senhor, morreu em pecado, irão ressuscitar para desprezo e vergonha eterna e sofrimento eterno. Então é por isso que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena andar de acordo com a palavra do Senhor. Vale a pena suportar o sofrimento. Vale a pena passar por luta. Vale a pena ser criticado. Vale a pena ser chamado de gentinha. Vale a pena ser chamado de quadrado. Por que isso? Porque a Bíblia diz que Jerusalém é quadrado. Um quadrado dentro do outro dá muito bem. Não somos como o mundo. O mundo é como uma bola. A bola você chutou ela vai longe, rolando. Mas pega uma coisa quadrada, vê se não vai rolando. É por isso, irmão, que o diabo não pode com o crente, porque o crente é quadrado. Ele dá um tombo nele, mas ele está firme da mesma forma. Ele continua firme, porque ele está firmado na rocha que é Jesus Cristo. É verdade. Aquele que deu a vida por mim e por todos nós. Aqui nós podemos ver, irmão, a certeza que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aqui no livro de Atos, no capítulo 1, 10 e 11, diz assim: estando com os olhos fitos ao céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se
puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então não tem escape. Ele foi para o céu e disse que vai voltar. E vai voltar para buscar um povo zeloso de boas obras. Um povo sem mancha, sem ruga e sem mácula. Um povo que aguarda a sua volta a todo instante. Um povo que dá o que vier e continua servindo este Deus. É verdade. Porque tem muitas pessoas, irmão, que servem a Deus, mas é assim. Hoje ele está firme, amanhã já falaram. Esse negócio de ser crente é muito difícil. Esse negócio de ser crente não dá. A gente é criticado, a gente é zombado. Você não pode fazer isso, você não pode ser aquilo, você não pode fazer aquilo outro. E já joga a cruz fora. Aí ele só vem para a casa de Deus quando a luta pega ele. Quando a luta vem sobre ele, ele corre para a casa de Deus. Mas enquanto tudo está bem, tudo é maravilha, ele não está nem aí para Jesus. Eu tenho o costume de dizer assim, irmão, tem muitos crentes que têm Jesus pior do que um trabalhador de arubaito. Por que isso? Porque o trabalhador que trabalha de arubaito, você vai, chega na frente e fala, ó, você vai trabalhar aqui, mas é arubaito. É um mês. Quando muda 3, você não tem, está dispensado, não tem mais assim. Você já vai sabendo que você vai trabalhar de arubaito. Mas com Jesus é pior. A pessoa está na pior situação, cheia de problema, passando por luta. Vem para Jesus, Jesus abençoa ele, quando ele vê que dá uma mexida e vê que já está bom, ele fala assim, ah Jesus, agora, ó, vai, quando eu precisar eu te chamo. Só lembra de Jesus quando precisa. E não podemos ser assim, irmão. Nós temos que estar firmes na presença de Jesus a todo instante. Nunca podemos jogar a nossa cruz fora, sabe por quê? A nossa cruz, nós vamos trocá-la por uma coroa de glória no céu. É através dessa cruz, que muitas das vezes é o sofrimento, é as lutas, é os problemas, que nós vamos chegar ao céu. Porque tem muitas pessoas, irmão, se não for através de luta, ele não serve a Deus. Ele não obedece a Deus. Conheço muitas pessoas dessa maneira. Ele só serve a Deus se for debaixo de luta. Eu me lembro de uma irmã, que ela me disse, olha, irmão, eu já fiz 14 operações e continuo doente. Mas eu sei por quê. É a maneira de Deus me segurar na presença dEle. Eu quero dizer que se ela tivesse tudo bem, ela não queria nem saber de Jesus. É verdade. Mas eu digo, irmão, Jesus, nós não precisamos de fazer isso com Ele, não. Ele está pronto a nos abençoar a todo instante. E Ele voltará um dia para buscar a sua igreja. Se nós for para o livro de... Se nós for para a palavra de Deus, no livro de Mateus 24, a partir do versículo 3, eu só vou ler porque o tempo não dá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
porque levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Aqui nós podemos ver o versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí está o segredo. Jesus vai voltar. Tudo isso que nós temos visto acontecer é o sinal da volta de Jesus. Porque muitas das vezes, esses vendavais que têm acontecido aí, destruindo cidade, inundado cidade, acabado com cidade, terremotos terríveis, doenças terríveis, como essa nova que chegou aí, tal de ebola. Ah, não, isso é coisa normal. Não é normal, não. É o sinal que em breve Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para este momento. Aleluia. Porque principalmente aqui no Japão, quando você fala da volta de Jesus, tem gente que falta correr de medo. Eu me lembro em outra igreja que eu congregava, um dia eu preguei sobre a volta de Jesus. No outro dia, a esposa do pastor chegou para mim e disse assim: irmão, esse tipo de mensagem não pode pregar, assombra as pessoas. Esse tipo de mensagem nos causa um terror. Eu tenho medo quando eu vejo esse tipo de mensagem. Eu fiquei pensando assim, mas será que ela aceitou Jesus para quê? Então ela não está aguardando a volta de Jesus? É verdade. Então a nossa finalidade é aceitar Jesus como Salvador para ir morar no céu e aguardar a sua volta, que Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Então, querido e amados irmãos, desperta, acorda. Porque se nós quiser ou não quiser, vai acontecer a volta de Jesus. E tudo isso que nós estamos vendo acontecer é o sinal da volta de Jesus. Os falsos mestres, os falsos doutores, os enganadores, os falsos pregadores, que só prega prosperidade, coisa boa, mas não fala contra o pecado, não fala contra o erro, não desperta a igreja para a volta de Jesus. Mas o nosso objetivo, irmão, é aguardar Jesus para que um dia morar no céu, porque Ele já foi preparar lugar para mim, para você, e se nós estivermos preparados, quando Ele vier, nós vamos subir, vamos morar eternamente com Ele. Aleluia. E quero, irmão, que nessa manhã você aguarda essa palavra no seu coração, como o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando você esconde a palavra de Deus no seu coração, mesmo que o inimigo quer bater no seu coração para que você venha fazer coisa que não agrada a Deus, você não faz porque você sabe que não pode. Você não faz porque você ama este Deus Todo-Poderoso, que deu o seu Filho unigênito por minha causa e por sua causa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.